Olá, eu sou Tatiana Ferreira, professora do IFRN Caicó, e estou aqui neste vídeo para lhe mostrar como fazer para escolher e definir o seu tema do projeto de prática profissional. O projeto de prática profissional consiste em pesquisar determinado assunto, colocá-lo em prática e, por fim, escrever sobre sua experiência em um relatório, cujo modelo foi desenvolvido pelo IFRN dentro das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos. Para que você possa desenvolver um projeto de prática profissional, para ele ser considerado de prática profissional, ele precisa estar diretamente relacionado à sua área do curso. Então, se for um técnico em têxtil, ele tem que desenvolver atividades relacionadas à área do curso. Eu vou citar aqui alguns exemplos, Estudo, análise de um substrato têxtil, que pode ser uma fibra, pode ser um tecido, pode ser uma malha, tecido plano. Você pode fazer um estudo sobre algo do processo produtivo, a questão da classificação das fibras, fiação, tecelagem, malharia, preparação, tecelagem, padronagem, beneficiamento. Existem vários outros assuntos. Ou você pode pesquisar sobre têxteis técnicos, que aí a gente tem vários tipos de têxteis técnicos. Enfim, a gente tem inúmeras possibilidades de realizar uma pesquisa nesse campo da prática profissional. Agora, tem que estar relacionado ao seu curso, ao curso que você está fazendo, a sua área. O problema está na generalidade do assunto a ser estudado. Um tema muito amplo pode deixá-lo perdido e com informações desnecessárias. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar a delimitar o tema em apenas 4 passos. O primeiro passo é escolher um assunto teórico atual. Assunto teórico é qualquer matéria que está na grade curricular do curso, mas que tem alguma discussão científica atualmente, ou seja, que gere curiosidade, dúvida, dificuldade de aplicação ou alguma controvérsia. Para quem não sabe o que é controvérsia, digamos, em termos atuais, que seria uma treta. O segundo passo é escolher um assunto secundário, que pode ser teórico ou prático, mas que esteja relacionado ao assunto teórico atual, que foi o primeiro passo. Digamos que esse assunto secundário é o ponto de vista, ou seja, uma dúvida, uma novidade, um defeito ou qualquer outro fato relativo ao assunto principal. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo. Sabendo que o complexo indústria têxtil, indústria do vestuário e indústria da moda é o segundo maior poluidor do meio ambiente, perdendo apenas para a indústria do petróleo, você escolheu o tema teórico atual, o descarte de materiais têxteis, que são considerados rejeitos e vão para o lixo comum. O assunto secundário, que é o seu ponto de vista, poderia ser a destinação de materiais têxteis que causasse menor impacto ao meio ambiente. Agora, você tem um assunto teórico atual, no qual você pode pesquisar sobre ele em obras já publicadas, bem como você tem um assunto secundário, o qual você irá desenvolver sua pesquisa da sua prática profissional. O terceiro passo é a problematização, que nada mais é do que uma pergunta que você precisa estabelecer antes de iniciar seu projeto de prática profissional, para que você utilize a sua pesquisa em busca de uma resposta para ela. Para unir o tema teórico atual e o tema secundário numa pergunta que precisa ser respondida, é preciso utilizar uma palavra ou expressão de ligação, como, por exemplo, aplicabilidade de algo para algo, impacto de uma coisa sobre outra, influência disso naquilo. Uma dica é não usar a palavra importância, porque ela esconde a real problematização do tema. Afinal, o que você está estudando já é muito importante, ou seja, o que você vai descobrir na sua pesquisa não é a importância, mas outra relação que existe entre o assunto teórico atual e o secundário. Voltando ao exemplo que eu dei anteriormente, cujo assunto teórico atual foi o descarte de materiais têxteis, um tema bem amplo, e o assunto secundário, que foi a destinação de materiais têxteis que causasse menor impacto ao meio ambiente, para relacionar um assunto ao outro e resumi-lo em uma pergunta, poderia ser: qual a destinação mais correta de materiais têxteis para diminuir os impactos ambientais? Portanto, o tema seria: destinação correta de materiais têxteis
para diminuição dos impactos ambientais. O último passo é delimitar o tema sempre que for possível. Antes, você tinha só o assunto principal, mas você não vai estudar tudo do assunto principal, mas sim o ponto de vista que você escolheu. Porém, você pode delimitar ainda mais com relação ao produto, ao espaço e ao período sempre que possível. Você deve delimitar o tema de tal forma que você tenha apenas uma pergunta para responder, ou seja, uma resposta para buscar. Ainda no mesmo exemplo, o tema destinação correta de materiais têxteis para diminuição dos impactos ambientais pode ser delimitado ainda mais. Impactos ambientais podem ter vários. Vamos escolher dentre eles a poluição. E aí o tema ficaria destinação correta de materiais têxteis para diminuição da poluição ambiental. Podemos delimitar ainda mais, pois materiais têxteis nesse contexto podem ser roupas, acessórios, têxteis lar, têxteis técnicos, tecidos, linhas, aviamentos, entre outros. Assim, podemos escolher qual produto podemos investigar. Destinação correta de vestuário para diminuição da poluição ambiental. Mas sabemos que as peças do vestuário são feitas de tecidos e estes feitos de fibras, algumas biodegradáveis e outras não. Assim, delimitamos ainda mais o tema, ficando destinação correta de vestuário sintético para diminuição da poluição ambiental. Será que podemos delimitar ainda mais? Sim, vamos delimitar quanto ao espaço? Então, a gente poderia falar destinação correta de vestuário sintético para diminuição da poluição ambiental no bairro Frei Damião, Caicó, RN. Percebeu que agora só há uma pergunta a ser respondida? Resumindo, você deve primeiro definir qual é o assunto, depois, qual o seu ponto de vista com relação a esse assunto, e em seguida, usar uma palavra ou expressão de ligação para unir os assuntos e gerar uma pergunta a ser respondida. E, por fim, delimitar ainda mais com relação ao produto, ao espaço, ao tempo e outros aspectos, sempre que possível. E aí, entendeu tudo? Gostou do conteúdo? Então, agora mãos à obra, tá? Em conjunto com o seu grupo e também com o seu orientador.